Imagine viajar para outros sistemas estelares, visitar planetas ao redor de Próxima Centauri, explorar os mundos de TRAPPIST-1 ou até colonizar uma superterra a dezenas de anos-luz de distância. Parece ficção científica, certo? Mas a humanidade já está trabalhando nas tecnologias que podem tornar isso realidade. Bem-vindo ao futuro da exploração espacial. Hoje vamos explorar as tecnologias de viagem interestelar que podem transformar a humanidade em uma civilização multiestelar. Prepare-se, porque algumas dessas ideias vão explodir sua mente. Antes de mergulharmos nas tecnologias, precisamos entender o verdadeiro desafio que enfrentamos. A estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, está a 4,24 anos-luz de distância. Isso pode não parecer muito, mas vamos colocar em perspectiva. Se você viajasse na velocidade da sonda mais rápida já criada pela humanidade, a Parker Solar Probe, que atinge 700 mil quilômetros por hora, ainda levaria mais de 6.500 anos para chegar lá. 6.500 anos. Quando a viagem começasse, as pirâmides do Egito ainda não teriam sido construídas. E estamos falando apenas da estrela mais próxima. Planetas potencialmente habitáveis, como os do sistema TRAPPIST-1, estão a 39 anos-luz. Kepler 442b está a 1.200 anos-luz. As distâncias são simplesmente astronômicas, literalmente. Então, como podemos resolver esse problema? Como alcançar velocidades que tornem a viagem interestelar viável dentro de um tempo de vida humano, ou pelo menos dentro de algumas gerações? Vamos explorar as tecnologias mais promissoras. A primeira grande categoria de tecnologias são os sistemas de propulsão nuclear. E não estamos falando de foguetes químicos convencionais. Estamos falando de usar a energia do átomo de formas revolucionárias. O conceito mais simples é a propulsão nuclear térmica. Aqui, um reator nuclear aquece hidrogênio líquido a temperaturas extremas, e esse gás superaquecido é expelido para gerar impulso. Isso pode ser até 3 vezes mais eficiente que foguetes químicos tradicionais. A NASA e a DARPA já estão desenvolvendo isso no programa DRACO, Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations. O objetivo é testar um motor nuclear térmico até 2027. Isso poderia reduzir uma viagem a Marte de 7 meses para apenas 3 ou 4 meses. Mas tem algo mais radical. O projeto Orion, desenvolvido nos anos 1950 e 60. A ideia? Detonar bombas nucleares atrás de uma nave espacial e surfar na onda de choque. Parece loucura, mas os cálculos mostram que funcionaria. Uma nave Orion poderia atingir 3 a 5% da velocidade da luz, chegando à Próxima Centauri em cerca de 85 a 140 anos. Ainda é muito tempo, mas já seria um avanço monumental comparado aos milhares de anos das tecnologias atuais. O projeto foi abandonado principalmente por tratados de proibição de armas nucleares no espaço. Mas o conceito permanece tecnicamente viável. E há também a propulsão por fusão, a mesma reação que alimenta o Sol. Projetos como o ITER na Terra estão tentando dominar a fusão para a energia. Se conseguirmos, motores de fusão poderiam alcançar 10% da velocidade da luz, reduzindo a viagem à Próxima Centauri para aproximadamente 40 anos. Agora vamos para uma ideia elegante e surpreendentemente simples: velas solares. Em vez de carregar combustível, por que não usar a luz como propulsão? A luz do Sol exerce uma pressão minúscula, mas mensurável. Uma vela solar gigante e ultraleve pode capturar essa pressão e acelerar continuamente no vácuo do espaço. Sem combustível, sem motores complexos, apenas uma vela refletindo fótons.
A Jasha do Japão já demonstrou essa tecnologia com a sonda Icarus em 2010. Mas para viagens interestelares, precisamos de algo muito mais potente. Entre no Breakthrough Starshot, um dos projetos mais ambiciosos da atualidade, financiado pelo bilionário Yuri Milner e apoiado por Stephen Hawking antes de sua morte. A ideia: criar milhares de nanosondas do tamanho de um chip de computador, cada uma com uma vela solar ultrafina. Então, usar um array gigante de lasers baseados na Terra para bombardear essas velas com luz concentrada, acelerando-as até 20% da velocidade da luz em poucos minutos. Nessa velocidade, uma sonda alcançaria a próxima Centauri em apenas 20 anos. 20 anos. Ela poderia enviar fotos e dados de Próxima B de volta à Terra. Claro, levaria mais 4,24 anos para o sinal chegar, mas ainda assim, receberíamos informações de outro sistema estelar em aproximadamente 25 anos. Os desafios são imensos. A vela precisa ser incrivelmente leve, mas resistente. Os lasers precisam ser absurdamente potentes, e controlar a trajetória é extremamente complexo. Mas o projeto está avançando, com estimativas de um possível lançamento nas próximas décadas. Se você quer eficiência energética máxima, não há nada melhor que antimatéria. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam completamente, convertendo 100% de sua massa em energia pura. Isso é muito mais eficiente que fusão nuclear ou qualquer outra reação conhecida. Um motor de antimatéria usaria essa aniquilação para gerar impulso tremendo. Teoricamente, poderia alcançar velocidades próximas à velocidade da luz, talvez 50% a 70% da velocidade da luz. Isso reduziria a viagem a sistemas estelares próximos para apenas alguns anos. Mas aqui está o problema. Produzir antimatéria é incrivelmente difícil e caro. O CERN, o maior acelerador de partículas do mundo, produz apenas alguns nanogramas de antimatéria por ano. Estimativas sugerem que precisaríamos de toneladas para uma missão interestelar. Atualmente, produzir apenas 1 grama de antimatéria custaria trilhões de dólares. E ainda há o problema de armazená-la. A antimatéria não pode tocar em matéria normal, ou explode instantaneamente. Precisaríamos de campos magnéticos extremamente precisos para contê-la. Apesar dos desafios, a NASA e outras agências espaciais continuam pesquisando. Se conseguirmos resolver os problemas de produção e armazenamento, a antimatéria poderia ser o combustível definitivo para viagens interestelares. Agora entramos no território da física teórica avançada. E se, em vez de viajar mais rápido, pudéssemos encurtar a distância? Em 1994, o físico mexicano Miguel Alcubierre propôs algo revolucionário: uma solução matemática das equações de Einstein que permitiria viajar mais rápido que a luz sem realmente violar a relatividade. A ideia é criar uma bolha de dobra ao redor da nave. O espaço-tempo à frente da nave seria contraído, enquanto o espaço-tempo atrás seria expandido. A nave surfaria nessa onda de espaço-tempo distorcido, permanecendo estacionária dentro da bolha, enquanto a bolha se move mais rápido que a luz. Tecnicamente, você não está se movendo mais rápido que a luz. Você está movendo o próprio espaço. É uma jogada inteligente nas regras da física, mas tem um porém gigantesco: a energia necessária. Cálculos iniciais sugeriam que precisaríamos de massa-energia equivalente a vários planetas Júpiter de matéria exótica, um tipo de matéria com densidade de energia negativa que nem sabemos se existe. Pesquisas mais recentes reduziram essas estimativas, mas ainda estamos falando de quantidades absurdas de energia. Por enquanto, o motor de dobra permanece firmemente no campo da especulação teórica.
Outra possibilidade teórica são os wormholes, túneis no espaço-tempo que conectariam dois pontos distantes. Entre em um lado, saia instantaneamente do outro, a anos-luz de distância. A física permite wormholes nas equações, mas criá-los e mantê-los abertos exigiria novamente quantidades astronômicas de energia exótica. E ainda há o problema de que wormholes naturais, se existirem, seriam microscópicos e extremamente instáveis. São conceitos fascinantes, mas por enquanto permanecem no reino da ficção científica, cientificamente informada. Mas e se não precisássemos viajar mais rápido? E se simplesmente aceitássemos que a viagem vai demorar séculos e planejássemos de acordo? Uma nave geracional seria essencialmente uma cidade espacial autossuficiente. Milhares de pessoas viveriam, trabalhariam, teriam filhos e morreriam a bordo. Gerações inteiras nasceriam e passariam suas vidas na jornada, até que finalmente, talvez 200, 300 ou 500 anos depois, seus descendentes alcançariam o destino. Essas naves precisariam de 1. Ecossistemas fechados completos com reciclagem perfeita de água, ar e nutrientes. 2. Agricultura espacial para alimentar milhares de pessoas indefinidamente. 3. Proteção contra a radiação cósmica. 4. Gravidade artificial através de rotação. 5. Sistemas de manutenção que durassem séculos. 6. Uma estrutura social estável ao longo de gerações. Os desafios não são apenas tecnológicos. Como manter a motivação ao longo de gerações? Como evitar conflitos sociais em um ambiente tão confinado? Como preservar conhecimento e cultura? E se as pessoas do meio da jornada decidirem voltar para casa? Ficções como Tau Zero, de Paul Anderson, Rendezvous with Rama, de Arthur C. Clarke, e a série The Expanse exploraram esses conceitos fascinantes. Naves geracionais não exigem física revolucionária, apenas engenharia extremamente avançada e planejamento social sem precedentes. Paradoxalmente, podem ser mais viáveis no curto prazo que tecnologias como motores de dobra. Então, qual dessas tecnologias nos levará às estrelas? A verdade é que provavelmente não será apenas uma. A viagem interestelar pode começar com propulsão nuclear térmica para exploração do sistema solar, evoluir para velas laser para sondas não tripuladas aos sistemas estelares próximos e, eventualmente, desenvolver motores de fusão ou até antimatéria para missões tripuladas. O importante é que não estamos apenas sonhando, estamos ativamente pesquisando. A NASA tem programas de propulsão nuclear. Breakthrough Starshot está desenvolvendo velas laser. Cientistas ao redor do mundo estudam física de plasma, confinamento de antimatéria e até as possibilidades teóricas de dobra espacial. Cada geração de humanos olhou para as estrelas e se perguntou o que havia lá fora. Mas nossa geração, e as próximas, podem ser as primeiras a realmente descobrir. Podemos ser a geração que dá o primeiro passo real em direção às estrelas. As distâncias são imensas. Os desafios são monumentais. Mas a humanidade sempre foi uma espécie exploradora. Cruzamos oceanos em navios de madeira. Pisamos na Lua com computadores menos potentes que um smartphone moderno. E um dia, talvez mais cedo do que pensamos, vamos deixar pegadas em planetas orbitando outras estrelas. A era interestelar está chegando. A pergunta não é mais se, mas quando e como. E você acabou de conhecer as tecnologias que podem tornar isso realidade. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Nos comentários me diga: qual dessas tecnologias você acha que vai nos levar primeiro às estrelas? E qual planeta você gostaria de visitar? Até a próxima exploração espacial.